Olá, meus amigos, que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família de uma forma especial. Podcast do Rafa começando, episódio de número 43, é isso mesmo. E eu estou muito feliz por estar com vocês aqui nesse ano de 2024, trazendo conteúdos para edificar a sua vida. E antes de nós começarmos o bate-papo de hoje, eu quero pedir que você, que ainda não é inscrito em nosso canal, que você se inscreva aqui embaixo no botãozinho vermelho, tá bom? Deixe o seu like e o seu comentário também. E você que nos ouve aí pelo Spotify e o Amazon Music, salve esse episódio na sua playlist para você ouvir quantas vezes você quiser e também compartilhar com seus amigos, tá bom? E hoje, meus amigos, eu estou muito feliz porque nós estamos recebendo uma convidada muito especial. Gente, ó, ela é líder de teatro aqui do Povo da Cruz, ela domina essa área. Ela é funcionária pública, ela ajuda, ela está sempre ajudando, fazendo ação social. Enfim, além disso tudo, ela é uma grande serva de Deus. E eu estou muito feliz em recebê-la em nosso podcast. Então, senhoras e senhores, recebam com muito carinho a nossa amiga Sandra Silva. Pai do Senhor, Sandra. Paz, querido. Como é que você está? Tô bem, graças a Deus. Que bom, Melhor Sandra. agora. Eu tô muito feliz de te receber aqui, minha amiga. Faz tempo que a gente tá querendo marcar, né? Hoje deu certo. Hoje deu certo. Hoje foi o dia certo aí que o Senhor preparou pra gente estar junto. Eu tô muito feliz. Amém. Muito obrigada, viu? Obrigado pelo convite. Sabe que eu tenho muito carinho por você. Amém. Obrigado a todos que estão participando aí. Muito obrigado mesmo. Que legal, Sandra. Bom, hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, da sua vida, da sua caminhada com Deus. Amém. E vamos usar um tema, vivendo para um propósito. Por que eu escolhi esse tema, Sandra? Porque a gente vê que você vive em favor de servir as pessoas. Sim. Você vive em favor de ajudar as pessoas. E você é uma grande inspiração para nós aqui em nossa cidade de Francisco Morato. Por isso que eu escolhi esse tema para a nossa conversa de hoje. Obrigado, Rafa. Deus abençoe a todos. Obrigada. Eu nem sei o que dizer, né? Porque nós fazemos o trabalho com tanto amor e sem esperar nada em troca, que muito obrigada pelas palavras. Que legal. Que bom que você pensa assim. Não, é muito legal. Muito obrigada. Precisamos de pessoas assim como você, aqui para ajudar o nosso povo de Francisco Morato. Amém. Ô Sandra, eu quero já começar a pedir que você mande o seu alô e mande o seu abraço para os amigos que estão nos ouvindo, a família, não é? Os irmãos da igreja, o povo da cruz. Sim. Vai lá, Sandra, fique à vontade. Quero já mandar um beijo em especial primeiro ao maridão, né? Aí sim. Se deixar ele por último, dá ruim. Tem que ser o primeiro. Para o meu esposo, Reinaldo. Eu estava até comentando com você que ele fica por detrás dos bastidores, ele não gosta muito de aparecer, mas ele é um dos meus braços direitos. É o meu braço direito, né? Porque nós que sabemos quem está ali, né? Lado a lado, que aguenta nossas frustrações em casa, que nos aconselha, que nos ajuda. Então, meu primeiro beijo vai para ele, para minha família, para os meus amigos, a todos que estão envolvidos com o Povo da Cruz. Ao Johnny, né, que é meu amigão também. Sim. A todos os meus amigos que vão assistir esse podcast, eu deixo um beijo, uma saudação grandiosa. E saiba que todos que eu conheço ou que eu tenho contato têm um carinho muito especial. Muito obrigado, muito obrigada mesmo. É isso aí, pessoal. Eu também faço as palavras da Sandra a minha. Que Deus abençoe muito você que nos acompanha, tá bom? E compartilhe esse vídeo e esse áudio com outras pessoas também, tá ok? Ô Sandra, então vamos lá. Como que foi a sua infância? Aonde você nasceu? Qual o momento da sua infância que te marcou com experiência com Deus? Enfim,
Faz um resumo para nós aí, como que foi a infância da Sandra. Bom, eu nasci no Ipiranga, quando São eu tinha... Paulo. Isso, São Legal. Paulo. Mas eu sou moratense, né? Sangue moratense. Por quê? Porque quando meus pais mudaram para cá, eu tinha 2 meses. Então, agora em fevereiro, praticamente vão fazer 44 anos que mora aqui. Que moro aqui. Eita, coisa boa. 44 anos. Nós moramos no Batista Genari durante 16 anos. E lá eu fiquei até terminar o colegial. Depois nós nos mudamos ali para próximo ao viaduto, de frente onde vai ser a casa da mulher, proteção à mulher. E depois, né, conheci o meu esposo, Reinaldo, nos casamos e agora eu moro no Jardim Constância, mas também é pertinho também, não é longe. O que marcou a minha infância? A minha infância depende do que você fala que marcou. Que eu tive uma infância mesmo, criança mesmo, de brincar na rua. Sim. Tinha mina, na época tinha mina. Uhum. Nós não tínhamos água instalada, então a gente carregava água da mina para ajudar. Então, desde que eu me conheço por gente, pequenininha, eu lembro de ir na mina pegar água com a minha mãe para nós tomarmos banho, para comer e até mesmo para depois fazer a construção da casa, porque nós, quando viemos para cá, nós moramos num barraco. E era de lama, com 4 madeirites. Meu pai trabalhava noturno, então a minha mãe conta pra gente que ela sentava num sofá velho e ela deitava a gente no chão com o que tinha para a gente dormir. E ela ficava acordada velando nossos sonhos, tirando sono, né? E tirando aqueles cochilos. Mas a infância teve experiências maravilhosas, teve experiências ruins também. Mas assim, foi uma infância muito, muito, muito assim agradável. Foi boa. Teve algumas lutas também no meio do caminho, porque quando eu tinha 8 anos de idade, meu pai teve um problema espiritual e psicológico sério e ele teve que acabar saindo do serviço. Então foi um momento de muita dificuldade. Mas durante esse período meu pai trabalhou bastante, conseguiu construir a nossa casa no Batista, onde nós temos grandes amigos, grandes amigas, grandes pessoas maravilhosas que moram lá, que faz muito tempo que às vezes a gente não se reencontra e estando trabalhando lá na prefeitura, às vezes eu reencontro pessoas de antigamente. Olha só que legal. Então, assim, tem experiências muito boas, mais boas do que ruins, mas teve fases bem complicadas mesmo, assim, de não passar fome, mas de passar assim privações mesmo. Mas tivemos a parte da bonança, né, que de bastante fartura, mas essa fase que meu pai teve esse problema foi uma fase bem complicada. Aí minha mãe teve que trabalhar em casa de família, precisou sair para trabalhar, deixar eu pequena com meu irmãozinho, que era pequenininho também. Então, eu fiquei responsável aos 8 anos para ajudar a cuidar da casa. Entendi. Naquele jeito, tipo, de criança, né? Porque a gente quer brincar, quer se divertir, quer ir para a rua. Só que tinha também que ajudar dentro de casa já. A responsabilidade, né? Sim. Bom, Francisco Morato, se não me engano, tem 66 anos, é isso? 66, 67. 58, né? 58? Se eu não me engano. 58. Então você tem 44 anos de morador, então você foi uma das primeiras aqui. Quase. Uma das primeiras quase, da né? cidade. Hoje foi o senhor lá na prefeitura, ele falou que ele morou aqui quando era Belém da Serra ainda. Chamava Belém da Serra. Sim. Depois que mudou o nome, né? Porque é interessante isso, porque quando os trabalhadores trabalhavam aqui nas ferrovias, né, no túnel também de Butujuru, eles foram construindo casas aqui em volta da estação. Sim. E aí aos poucos foi construindo a cidade. Sim, né? Meu pai... No começo era Belém da Serra mesmo. Meu pai pegou a estação ainda quando era madeira, não tinha nada assim. Nossa. Era madeira, era madeirites, né, que Madeirite. chama. Aquelas madeiras ainda, era de madeira ainda. Nossa, a estação. Estava bem no começo mesmo. Que legal, Sandra. E a sua experiência com Deus? Com quantos anos você se converteu? Com quantos anos você conheceu a Jesus? Conta aí para nós um pouquinho da sua conversão. Bom, a minha conversão, nós temos aquela fase mais complicada aos 16 anos, né? Todo mundo tem, né? Não tem como. E eu achava assim, né? Como mudamos de casa, de bairro, então
aí teve a fase da adolescência, então a cabeça fica, né, a mil. E eu falei assim, eu estava tão triste, tinha um menino que era cristão, que morava perto da minha casa e me convidou para ir para a igreja. Só que a experiência não foi muito boa. Mas vocês vão entender. Nossa. E quando chegou na porta da igreja, era uma igreja bem tradicional, né? E eu até fiquei surpresa. Eu achei que era um casamento, porque as moças iam com aqueles vestidos de cetim e tal. E eu de calça jeans, tênis, camiseta enfiada dentro da calça. As pessoas... Bem adolescente. Bem assim, né? A minha... Como falar? O meu jeito mesmo, né? Sim. Eu não era cristã, não era convertida ainda. Certo. E ele me largou na porta da igreja e as pessoas ficaram me olhando estranho e tal. Nossa. E aí, Rafa, eu entrei na igreja, uma senhorinha me chamou, eu sentei, aí do lado direito eram os homens, do lado esquerdo eram as mulheres. Tinha aquela divisão que algumas igrejas ainda têm. Só que a tratativa mudou muito, né? Sim. Graças a Deus, a recepção... Melhorou, né? Melhorou muito. Graças a Deus, graças a Deus. Porque naquela época, com 16 anos, eu tenho 44, com 16 anos era algo bem mais restrito, né? Era bem mais fechado, né? E aí foi engraçado que eu até faço uma peça de teatro que eu brinco, faço esse comentário na peça, que quando o pastor fez o apelo no final, uma senhorinha me ajudou a ler a Bíblia e eu me sentindo muito mal, porque as adolescentes da igreja começaram a zombar por causa da minha roupa. Meu Deus. Eu já estava mal, fiquei pior ainda. E eu percebi. E eu sempre... Eu sou tímida, mas eu consigo me comunicar bem hoje. Mas eu era muito... fechada. Sim. Chegava gente na minha casa, eu me escondia embaixo da cama, eu não queria cumprimentar. Nossa. Eu era bem bichinho do mato. Nem bem parece, né? Bem da caverna, né? Ninguém acredita. Não. Ninguém acredita. Se você não contasse, ninguém ia adivinhar isso. E nessa fase eu estava assim, mas eu sempre fui muito comunicativa. Sempre fui uma pessoa assim de acolher, sabe, as pessoas. Quando eu via algum aluno rejeitado na escola, eu me aproximava. Quando eu via que estava alguém fazendo, tipo, que hoje chama bullying, né? Sim. Na época, Sim. Não se chamava bullying, né? Eu peguei, resumindo dessa igreja, o pastor fez o apelo no final. E aí era o apelo assim, você tem que aceitar Jesus, porque Satanás está na sua vida. E não sei o quê. Aí as pessoas pegavam e olhavam para trás. E eu não entendia, né? Eu também olhava para trás, só que eu estava no último banco. Era com você e você não estava aceitando. Eu não estava entendendo, porque eu nunca tinha ido numa igreja evangélica. Você não estava entendendo nada. Não estava entendendo nada. Aí ele falou uma vez, falou 2 vezes, falou 3 vezes. Aí a senhorinha que estava do meu lado falou assim, você não quer ir lá na frente aceitar Jesus? Porque eu não entendia o que era aceitar Jesus, né? Sim. Porque quem nunca foi não entende. Exatamente, esse apelo. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter um zelo, um cuidado que hoje, graças a Deus, as igrejas têm, que não é como antigamente. E aí, quando eu fui na frente, foi a pior coisa que eu fiz. Sério, Sandra? Sim, porque as garotas, as adolescentes começaram a zombar muito de mim. Misericórdia. E eu, com o olho aberto, né, olhando assim, elas zombando muito. Então, Nossa. Eu falei, nunca mais eu piso numa igreja evangélica. E saí dali revoltada. Você já está na fase de adolescente, aquela fase que você quer se enturmar. Rejeitada. Exatamente. Você não aceita ser rejeitada. Aí, você, dentro da igreja, é tratada desse jeito? Realmente, sim, foi horrível. Não tem que aguente. E até o menino que me convidou, ele sumiu, não falou comigo. Quem veio falar comigo foi o pai dele. O pai dele foi muito querido. Teve essa senhorinha, esse senhor que já acho que experiente, né? Sim. Veio, me abraçou, me deu uma Bíblia de presente. Só que eu fiquei revoltada. Imagino. Revoltada. Só que eu sempre tive essa proximidade de Deus. Minha mãe sempre me levou para a igreja católica, onde eu respeito muito hoje, que na época que eu me converti eu não tinha
esse discernimento, né? De respeitar, de entender, porque quando a gente se converte, a gente cria uma bolha achando que a gente virou santo e o resto não. É verdade. Né? Então, assim, hoje não. Hoje eu consigo ter essa maturidade espiritual, mas eu precisei passar por situações para o Espírito Santo mesmo mudar e fazer essa transformação. Depois desses 16 anos, aí que eu comecei a namorar o Reinaldo, a família dele cristã, evangélica. Eu era do mundão mesmo. Carnaval era comigo mesmo. Ixi, era... Aí, 2 anos que a gente estava morando junto, não era casado ainda, eu fui para uma igreja com uma amiga minha da rua. E essa minha amiga, ela falou assim, hoje eu não vou jogar vôlei, que a gente brincava de vôlei na rua, com as crianças, com os adolescentes. Sim. Que eu sempre gostei muito de esporte. E aí, eu mesma julguei ela, olhei para ela de cima e embaixo e falei, você vai para a igreja? Evangélica? Porque na minha visão lá dos 16 anos, não se usava calça, não se usava calça jeans, não se usava camiseta, porque eu tive aquilo bloqueado em mim. Exatamente, você teve aquela visão. E aí, quando eu visitei a igreja que ela foi, eu falei, então eu vou com você. Mas eu já estava passando por um processo de depressão que eu não falava para ninguém. Meu Deus. Onde o diabo falava assim, se mata, você não presta para nada. É aquela voz, sabe? Quando eu ia para casa dos meus pais, que eu descia a pé e pegava o viaduto para ir para casa dos meus pais ver eles ou visitá-los, a voz ficava latente ali no viaduto. Meu Deus do céu. Misericórdia. Então, aquilo estava me sufocando. Então, a falta de luz estava uma escuridão dentro de mim. Então, aí eu fui com ela. E naquele dia, na época do carnaval, o Senhor tocou em mim. Glória a Deus. E ela até arrepia. Glória a Deus. Aí foi a primeira experiência sobrenatural que eu tive com Deus. Foi nesse dia. Porque nós saímos da igreja, eu aceitei Jesus. Aconteceu toda uma situação, né, que a gente que não tem Deus, né, e outras coisas, outras demandas da vida, da família. Sim. Porque quando os meus pais teve esse problema com meu pai, Rafa, o que aconteceu? Nós procuramos outros meios, outras coisas. Sim. Então isso acarretou num peso muito grande. Problema maior, né? Maior. Entendi. E aí, quando eu fui para a igreja, aconteceu toda uma situação, eu saí de lá leve. Glória a Deus. Leve. Só que era carnaval. Aí você queria ir pro carnaval? Queria não, nós fomos. Vocês foram? Fomos. Entendi. Só que quando eu cheguei lá, algo tinha mudado. Aqui dentro. Glória a Deus. E a transformação já estava começando, né, Sandra? Tava, e eu não entendia o que era o Espírito Santo, eu não entendia o que era ele fazer morada em nós, mas ali algo diferente tinha acontecido. E aí você chegou no carnaval, o que aconteceu? Foi a primeira experiência espiritual que hoje, depois de uns anos na igreja e convertida, eu entendi. Eu tive uma visão espiritual. Lá na festa? É. Nossa. Que era no Progresso, que você é jovem, não é da sua época, graças a Deus. Eu sei que na época chamava Sky, né? Sky? Mas não era na Sky, era na quadra. Na quadra mesmo? É. Ah, tá, entendi. Então era bloco, banda de carnaval, e eu nunca perdia. As pessoas, meus amigos e a galera que me conhece de antigamente sabe que eu não perdia, não. E uma agonia, eu passando mal. E eu, o que é isso? Eu nunca fiquei assim, eu quero dançar e não conseguia dançar. Eu nunca bebi e nunca... Na época eu fumava. Então, assim, eu nunca bebi. Tipo, eu bebia água. Na época que eu dava rolê, eu nunca bebi. Que minha mãe sempre falava, se você chegar com bafo de bebida aqui, não sei o quê, mas eu nunca tive esse... A vontade, né? A vontade pra ficar bebendo, Sim. ficar bêbada. Não, nunca. Sim. Sempre que eu ia pra balada era uma garrafinha de água e só. E curtia dançando. Só dançar. E aí, nesse dia, meu irmão, alguma coisa tinha mudado dentro de mim e eu não entendi o que era. Glória a Deus. Aí eu fiquei mal, subi pra arquibancada, fiquei sentada na arquibancada. O que está acontecendo comigo? E não perguntava para Deus, porque ainda estava naquela... de aquele conhecimento. Primeiro toque. Aí eu subi na arquibancada, quando eu olhei para baixo, eu vi uns vultos negros assim,
Meu Deus. E só uns pontos de luz. E aí eu peguei, eu não usava óculos ainda, eu falei, acho que eu tô precisando usar óculos. Tá vendo demais. Porque eu tô vendo demais. Meu Deus. Só que eu sempre tive uma sensibilidade, né? E aí eu peguei e falei, não, eu vou dançar porque meu mal é dançar. Eu preciso dançar. Desci, não consegui dançar. Olha só. E foi me dando uma angústia, vai embora, alguma coisa falando, vai embora, vai embora, vai embora. Cheguei 2h da manhã na minha amiga, porque a gente já tinha descido quase meia-noite. Eu nunca ia embora antes de terminar tudo. Eu era a primeira a chegar e a última a sair. Nesse dia eu cheguei nela e falei assim, Lili, vou embora. Ela é minha parceira até hoje, minha amiga, coração, minha irmã, minha mana. Que legal. Falei, Lili, eu vou embora. Mas a gente... Não, vou embora, não estou conseguindo ficar aqui. E fui embora. E aí foi outros passos, mas é uma longa história. Até fui em outras festas, por conta que meu marido ainda não tinha voltado para Jesus. Eu tinha aceitado Jesus. Sim. Então, todo lugar que ia, acontecia algo sobrenatural. Olha que falava, só. Sai daqui. Aquela voz, sai daqui. Aqui não é seu lugar, sai daqui. E aí ele me entendeu e falou assim, amor, eu nunca mais vou pedir para você ir em festa nenhuma, eu já entendi. E eu agradeço as orações, porque o irmão dele é pastor da Presbiteriana do Brasil, a irmã dele é da Quadrangular, a mãe dele é da Universal. E a gente sempre, eu creio que eles oraram muito por mim. Porque eles conheciam, só que eu não. Sim. E eu ficava assim, o quê? Eu ser crente? Nunca. Olha só. E Deus foi fazendo um trabalho assim maravilhoso. Foi aí que eu entendi. Falei assim, não, é esse o caminho. É interessante demais você falar isso, porque a gente vê que a Bíblia diz que quem convence o homem é o Espírito Santo, não é? E foi. Nosso papel é de falar da palavra, falar o que Jesus fala. Mas quem convenceu você, Sandra, foi o Espírito Santo. Foi. É o próprio Espírito Santo que foi tratando com você. O pastor não chegou e falou para mim, você não pode ir. Não, nada. Eu fui vendo os sinais durante os passos que eu fui dando. Entendi. Foi durante o caminho. Que tipo, aqui não dá, aqui sim, aqui não. Errei muito, com uma questão de ter me afastado muito tempo da minha família, por conta da minha conversão. Hoje, graças a Deus, a gente consegue se confraternizar junto, Natal, Ano Novo, aniversários. Que porque legal. Isso eu não fazia mais, porque eu me achava santa. Entendi. Só que aí eu pedi muito para o Espírito Santo moldar meus pensamentos, a minha mente, e meu caráter, minha personalidade, para eu entender, porque como que você vai ser luz distante? Não tem como. Não, e eu sempre fui assim. Só que eu fiquei tão bitolada, não por conta da igreja ou por ensinamentos, ninguém me ensinou isso. Eu acho que foi um trabalhar de Deus para eu aprender, entendeu? Para me ensinar. E outras pessoas apareceriam com as mesmas questões, com as mesmas dúvidas em relação à família, marido, filhos, que eu passei. Então, eu consigo hoje sentar com uma pessoa e aconselhar ela nessa parte. E eu creio que foi um trabalho de Deus na minha vida. Glória a Deus. Que legal, Sandra. Bom, aproveitando esse gancho aí que você está falando um pouquinho de você, na sua opinião, qual foi o maior defeito que você tinha que você precisou ser tratada por Jesus? Foi a minha religiosidade. Ah, é? Foi o Primeiro, que você falou. Antes de se converter, orgulho. Porque eu era orgulhosa. Não, assim, mas é aquele orgulho assim, com o marido, tipo, não pedir desculpa, não pedir perdão e sempre achar que tá certo. Nossa, isso é um problema. E ele falava isso pra mim e eu, tipo... Tadinho, deve ter sofrido muito. E ele sempre foi o mais assim, amor, desculpa, amor, me perdoa. E eu, tipo... Não dava o braço a torcer. Mas hoje não. Mas assim, foi um processo também. Entendi. Foi um processo. E a minha religiosidade, que ele me tratou nessa questão depois da conversão, que eu fiquei muito bitolada. Bitolada assim mesmo, de hardcore mesmo. Sabe, de não falar com as pessoas, meus amigos de antigamente, porque eu era a crente. Entendi.
Então, depois, antes da conversão, foi o orgulho, né? Mas eu sempre fui muito amorosa, eu sempre fui muito de trazer as pessoas para perto, de acreditar no ser humano, de quebrando a cara muitas vezes, mas não deixando de acreditar no ser humano. Mas assim, dentro de casa, assim, com ele era o orgulho. Entendi. E a gente sabe que o orgulho que derruba o homem. Isso é verdade. O ser humano, o homem que eu digo, porque a Bíblia, né, fala muitas vezes do ser humano, ele usa a palavra homem, né? Uhum. Mas o ser humano. Então, assim, foi uma das tratativas que eu tive com Deus. Entendi, Sandra. Foi essa questão do orgulho. E mesmo falando que não era orgulhosa, e Deus foi me mostrando. Você é assim, você é assim. E foi o Espírito Santo. É difícil reconhecer o nosso defeito, né? Nosso erro. A gente engole. A gente engole. Mas não assume. Verdade. Você deita ali e fala, não tô nem aí, não vou. Mas foi o Espírito Santo que me tratou. Foi ele, não foi a minha vontade. Que a nossa vontade não é... É verdade. Ai, desculpa. Não. Inclusive, até essa semana aconteceu uma situação que eu pedi desculpa por algo que eu falei, mas eu não falei isso. E eu tinha convicção que eu não tinha falado. Mas eu fiquei batendo, eu falei, tá bom, se você entendeu isso... Ou se eu falei, porque isso não é... Sabe uma palavra que você fala, nunca sairia da minha boca isso? Você deve ter ouvido errado? Uhum. Sabe? Uhum. Uma palavra mal colocada, né? Não foi uma palavra mal colocada, algo que não sairia da sua boca jamais. Sim, aí a pessoa falou que saiu. Aí, eu falei, mas então me perdoe, me desculpe. Mas em outro caso? Você não tinha. E realmente, depois eu fui analisar os fatos e o contexto, não tinha saído essa fala da minha boca. Eita. Mas aí a gente vê que essas situações servem... Para quebrar o nosso orgulho. O nosso ego, quebrar o nosso orgulho. E eu fiz essa pergunta para você, Sandra, porque quando a gente aceita Jesus, a gente tem um monte de defeito. O ser humano tem defeito. Eu tinha um monte. Esse foi o mais latente, mas eu tinha um monte, mas ainda assim, tenho. Jesus vai trabalhando com os nossos defeitos para a gente ir melhorando como pessoas. Não é? Eu, graças a Deus, eu nasci no berço evangélico. Eu tenho 30 anos de cristão. Mas ainda estou cheio de defeitos, Sandra. Até eu morrer, Jesus vai tratando comigo. Não tem como. Verdade. Né? A nossa natureza é assim mesmo. Mas pecaminosa, né? Pecaminosa. Mas a Bíblia diz que a cada manhã... As misericórdias do Senhor duram para sempre. Se renovam, né? Se renovam. Que legal, Sandra. Bom, agora vamos falar um pouquinho do povo da cruz, não é? Que você está na frente lá com o Johnny, não é? Sim. Como que surgiu, Sandra, o desejo de estar aí começando o projeto O Povo da Cruz? Olha, o Povo da Cruz foi uma bênção na minha vida. Porque eu tinha desistido de não fazer a obra, mas de fazer o trabalho que nós fazemos. E Deus já tinha feito uma promessa, só que, como eu falei para você, nova convertida, e outras profecias que são feitas a você, que você só vai lembrar, tipo assim, falaram isso para mim em tal lugar. Você lembra muito tempo depois. Tem coisas que falam para você, depois que acontece, depois de um tempo, você vai se lembrar. Eu passei por uma situação de mudança. Nós íamos embora para Minas Gerais, em Camanducaia. Nós ficamos durante um ano indo e voltando, porque nós íamos morar lá. Você e seu esposo? Eu e meu esposo. Sim. Pedi as contas no serviço, ele estava afastado pela empresa, ele recebia o seguro, né, e tal, e nós íamos para lá para fazer um trabalho evangelístico e ajuda com o meu cunhado, na Presbiteriana do Brasil. E quando eu tive que me desligar de tudo daqui, a gente tinha um grupo de teatro com umas 17 pessoas e tal, e olha o ego e o orgulho que eu estou te falando. Teve uma profecia sobre a minha vida, foi o Ismael da Quadrangular. Falou que Deus ia me colocar em voos altos, distantes. Olha só. Só que isso eu não lembrava.
E aí teve uma pessoa que falou assim, você vai acreditar, não sei o quê. Sabe quando Deus vem e fala e alguém vem e faz assim, não é não. Sabe? A setinha para frustrar. Só que, beleza, passou. Aí, nesse processo de ir para Minas, eu tive que me fazer o meu desligamento da igreja. E foi um processo muito difícil, porque eu não queria sair. E foi muito difícil, muito difícil. E teve outros processos também nesse período, bem tristes, que eu falei, puxa vida, é isso mesmo? E aí, nós nos preparando para ir embora, já se organizando, já vendo casa, já vendo emprego para mim lá, já visitando os lugares. Para resumir uma parte, que é uma história bem longa também, eu falei, não vou fazer mais nada. Quero ficar sentadinha na nave da igreja, ninguém vai me ver, ninguém vai me incomodar. Olha o perigo aí. Quero só ficar na nave da igreja, só me alimentando. Isso foi durante 1 ano. E uma frase que eu escutei de um missionário é, muitas vezes Deus te senta para te preparar para levantar. Glória a Deus. Repete para a gente aí, para a gente copiar. Repete para a gente. Muitas vezes Deus te coloca sentado para te levantar, para te preparar para te levantar. Glória a Deus. Ó, perfeito, hein? Primeiro ele te prepara. E eu entendi depois, mas foi um processo bem difícil. Não foi fácil. Vou falar para você que foi, não foi. Tive crise de ansiedade, eu tive muito sofrimento. Meu Deus. Aí meu pai ficou doente e a gente preparando para ir embora. Meu pai ficou doente. Aí eu falei, não vou deixar meu pai sozinho. Meu pai teve TB, tuberculose. Fiquei para cuidar do meu pai. Nosso carro quebrou. Nós não tínhamos dinheiro para consertar. Tudo propósito de Deus. Para não ir. Não era para ir. E eu não entendendo nada. Aí passou esse período do meu pai doente. Meus sobrinhos, depois de um tempo, eu percebendo que eles não se desenvolviam, não só eu, minha família toda. E meu irmão e minha cunhada levando para fazer exame, nada de sair resultado. E eu sempre cuidei de criança, eu percebi que eles não se desenvolviam. Tudo nesse período, para você entender onde chegou o povo da cruz na minha vida. Entendi. E eu não vou. Não. O pessoal me chamava, Sandra, vem apresentar. Não vou. Sandra, vem ministrar. Né? Não vou. O orgulho ali, ó. Não vou. Eu estava muito ferida, estava muito machucada. Sim, sim. Então, eu entendo também, não foi por orgulho. Dessa vez não foi. Eu creio que foi Deus me preparando para ficar ali comendo e depois levantar mesmo. Entendi. Entendeu? Glória a Deus. Porque naquela época Deus já tinha tratado o orgulho e o ego. Mesmo que ele tenta aflorar, opa. Sandra, você, aquela velha Sandra não pode botar a cabeça para fora. O velho homem não pode mais. Não pode. E aí, meu irmão, meus sobrinhos foi detectado com uma doença rara, que só teve um caso no mundo. Meu Deus. E foi descoberto só na Alemanha. Nós ficamos quase 1 ano no hospital com eles, até Deus recolhê-los. E foi uma fase de muito aprendizado. Aí, nesse início de período, o Johnny apareceu. O líder do povo da cruz, para quem não sabe. E ele me chamou para uma reunião, para esse projeto. Para a reunião. Era 2015 já? É. 2015. Foi 2015, né? Foi quando iniciou. Isso. E ele, o Mateus, Elias, Mateus, o outro Mateus, aqueles jovens, e eu ali, Senhor, o que o Senhor quer comigo e tal, aqui? Beleza, mas aquilo já estava preenchendo algo dentro de mim. E aí, o Johnny me faz o convite para fazer parte do povo da cruz e cuidar da parte de teatro. E Deus falou, vai. E aonde onde eu estava me achando fraca, aí Deus deu força. Glória a Deus. Como confirmação do chamado, né? Sim. Aí nós começamos os trabalhos. Era para ser
outras pessoas como líderes, aí foram acontecendo situações que Deus foi tirando um, Deus foi tirando o outro, ficou eu e o Johnny. E nós estamos aí nessa batalha. Meus sobrinhos entraram em óbito, que eram uns anjinhos nossos. Teve muitos testemunhos dentro do hospital, que Deus fez muitos milagres lá. Nas gôndolas, não é gôndolas, nos leitos, né? Sim, nos leitos. Nos leitos que ficavam próximos deles. Mas eu sempre vi uma força e um sorriso muito grande naqueles bebês. Glória a Deus. E forte porque eram bebês, né? Então, Deus falou comigo num culto. Vai lá e fala para eles, desse jeito, o Espírito Santo falou verbalmente ao meu ouvido. Eu estava na Assembleia de Deus do Batista Genari, num culto, e a voz de Deus falou, vai lá e fala para eles que as crianças precisam de médicos, mas o milagre sou eu. Glória a Deus. E foi. Que coisa boa. A gente não entendia o milagre, a gente achava que ia ter o milagre da cura, mas o milagre da cura era a cura em nós. Curar vocês. A família, o meu irmão, minha cunhada. E foi isso que Deus foi fazendo durante esse período. E aí foi nesse período, durante esse período, o povo da cruz já estava na minha vida, porque foi bem assim, foi uma coisa atrás da outra, assim. E Deus, aí foi quando eu falei, eu entendi do evangelismo na rua, de você ir tipo para Mauá, você ir para Jaraguá, você ir para... E aí eu falei, o voo, o Ismael da Quadrangular me falou isso há mais de 10 anos atrás, 14 anos atrás. Verdade, se cumprindo agora. Porque fez 15 anos, fez 15 anos agora de conversão. Entre o período, né, de preparação, batismo, foram 15 anos agora de conversão que eu tenho. Entendi. E aí começamos o trabalho, e aí durante esse período eu falei, Deus, Johnny, eu vou ficar ajudando minha cunhada com meu irmão, vou recusar alguns convites. E aí Deus falou assim, enquanto você cuida da minha obra, eu cuido deles. Cuida da minha obra, que eu estou cuidando deles. Glória a Deus. Então, e Deus falou assim, diminua, mas não pare. Pode diminuir, mas não é para parar. E eu tinha pensado em dar uma pausa, sair um pouco, para poder ficar 100% à disposição da minha cunhada, do meu irmão, para poder estar lá no hospital. E aí Deus falou isso para mim. Diminua, mas não para. Enquanto você faz a minha obra, eu cuido do que te faz chorar. Glória a Deus. Tinha um louvor assim na época. E aí eu falei, amém, Jesus. Então eu diminuí, mas eu não parei. Glória a Deus. Que legal, Sandra. Foi assim. Bom demais ouvir seu testemunho. E nesse período que você está no Povo da Cruz, os trabalhos sociais que você realiza, que você ajuda, cabe uma pergunta para você. O que te motiva a trabalhar com pessoas? O amor. O amor. Que legal. O amor. Sem amor amor... às vidas. Amor a pessoas, a ser humano, independente se ele é cristão ou não é cristão, porque quando lá atrás eu falava, só vou ajudar os crentes. Porque eu ainda estava em processo de conversão. Sim. Então, como eu falei para você, foi uma construção que Deus foi fazendo na minha vida. Então, assim, estender a mão. Lógico, tem muitos aprendizados. Você já consegue detectar algumas pessoas que... Algumas que não querem ajuda, não é? Isso. Algumas que, às vezes, mente para você. Então, assim, o trabalho com pessoas faz você ficar experiente. Sim. Ouvir, fazer todo o processinho de inscrição, porque, às vezes, a pessoa fala, para que você quer meu RG, meu CPF, meu nome, meu endereço? Porque a gente precisa fazer a visitação. Exatamente. A gente precisa... Se tiver uma necessidade grande, a gente vai fazer um trabalho maior, vai procurar voluntários maiores para poder fazer essa ajuda. E não é porque a gente não quer ajudar, é porque é necessário. Exatamente. Tem coisas que não dá para esperar. Tem coisas que tem que ser urgente. Né? Então a gente já vai e faz. Mas tem coisas que a gente precisa fazer
uma triagem para a gente ver no que a gente pode, até onde a gente pode ir. Exatamente. Porque Deus... tem muitos casos, né, Sandra? Muito caso de pessoas que, às vezes, pega alimentos, por exemplo, para vender. Exatamente. Para vender, para usar o dinheiro para outras coisas. Sim. Né? Tem pessoas que não precisam, mas pegam. Então tem tudo isso, né? Às vezes as pessoas falam assim, por que vocês postam? Porque, primeiro, para trazer mais voluntários. Sim. E motivar as pessoas a fazerem a mesma coisa. Sim. E outra, porque a gente tem que prestar contas daquilo, você sabe. Exatamente. Então, a gente tem que fazer prestação de conta. Inclusive, por conta de um erro numa lista, a gente ficou 4 meses sem receber cesta. Sem receber cesta básica, sim. Então, assim, é necessário, é preciso. Exatamente. Porque, infelizmente, há pessoas que usam de má fé. Então, a gente tem que ter essa triagem, tem que ter esse trabalho com amor. Vamos lá visitar você, vamos lá fazer sua inscrição, seu cadastro, para a gente poder fazer a visitação. Tem pessoas que falam, vem na minha casa, visita, a gente vai. A gente visita, a gente vê a possibilidade de direcionar, às vezes, a pessoa para algum voluntário que tem a possibilidade de auxiliar ele em outro campo, que às vezes não é o nosso. Sim. Mas como a gente tem muitos parceiros, a gente consegue alcançar mais pessoas. Sim, é verdade. E para vocês entenderem, gente, o que a Sandra está falando, eu vou dar um exemplo. Final do ano agora de 2023, o povo da Cruz recebeu 90 cestas básicas do governo. Sim. Mas cada cesta básica tinha que ter uma ficha preenchida. Um cadastro. E o Johnny falou que ele ficou vários dias preenchendo 90 fichas, né? Tudo online, teve um erro, teve que fazer de novo. Então, para vocês entenderem, gente, Deus ele abençoa, Deus ele prepara pessoas para ajudar, Deus toca no coração do governo, da prefeitura para ajudar, mas tudo isso tem que ser cadastrado. Tudo. Tem que ser tudo até mesmo legalizado. Doações que não só é do governo ou da prefeitura, né, que são de voluntários, tem que ser cadastrado para a gente prestar contas. Exatamente. Sabe por quê, meu irmão? Porque a gente tem um lema da questão da credibilidade. Não podemos perder. Exatamente. Isso. Porque se não tiver esse controle, aí vira, né, uma bagunça. E tanto na contabilidade com as ofertas, né, e direcionamento aos estados que nós ajudamos, quanto com as cestas e outros materiais que chegam de doação. É verdade, é verdade. Que legal, Sandra. Bom, qual que é o maior legado, não é, que você quer deixar para a nossa geração? Ai, meu Deus. Eu acho que é o amor em Jesus mesmo. Que legal. Essa compaixão ao próximo. Não podemos perder essa compaixão ao próximo. Sim. A ajuda humanitária mesmo. Humanitário. É isso, esse olhar de compaixão ao próximo. Sim. Que às vezes, meu irmão, a gente está olhando, tipo, para você tem um podcast, está arrumadinho, mas só Deus sabe como está seu coração, a sua vida dentro da sua casa. É verdade. Isso é verdade. Às vezes, o pessoal fala, as aparências enganam. Realmente, às vezes, quantas vezes eu precisei. E eu vou te falar, quem mais me ajudou, além do povo da Cruz, foi minha família e amigos mais chegados que irmãos. Sim. Então, essa rede de apoio nos fortalece. Sim. Eu falo assim que eu falei, graças a Deus que 2023 acabou. Mas eu vi a providência de Deus em 2023, em todos os detalhes. Eu falei isso no culto na minha família, que olha a importância. E a gente orou no Ano Novo, e sempre a minha mãe pede para eu orar. Antes não era assim, porque eu era distante. Então, de uns 5 anos para cá, a gente está conseguindo... mais de 5 anos para cá, eu consegui quebrar as barreiras. Glória a Deus. E meus pais, minha família, são a minha força. O meu marido é minha força. Além de Deus, primeiro Deus, né? Só que eu tenho essa rede de apoio, graças a Deus. É verdade. E nós precisamos de pessoas, né? Sim. Jesus andou com 12. Para você vestir essa camisa, você precisou que uma pessoa costurasse ela. Exatamente. Que alguém viesse trazer na loja. Exatamente. Que Deus desse recurso para você comprar, ou desse o recurso para alguém te dar de presente. Exatamente. Porque Deus cuidou. Eu vivi de milagres em 2023.
até o final. E o ano de 2024, graças a Deus, começou muito bem. Uma das coisas é estar aqui, ó. Glória a Deus. Falando de Jesus. Falando de Jesus. Coisa boa demais. Ô, Sandra, que legal. Então, o seu legado é amor ao próximo. Né? Que legal. Então, gravem isso, gente. O legado que a Sandra quer deixar e o exemplo que ela dá. Eu conheço a Sandra, gente, já tem uns 10 anos, né? Por aí. Mais ou menos. Então, eu conheço muito bem ela e eu sempre me inspiro com a vida dela porque ela realmente tem amor às outras pessoas. Sandra, para nós finalizarmos, nós temos um quadro aqui. Ai, meu Deus. Que se chama Eu Sou um Milagre. E aí eu peço para o convidado contar um testemunho, contar um milagre que Deus fez. Você já contou alguns aqui no decorrer da conversa. Mas tem mais algum que você pode compartilhar com a gente? Olha. Peraí, esqueci da frase. Você pode dizer eu sou um milagre? Eu ia falar isso. Eu sou um milagre. Glória a Deus. Eu sou um milagre. Porque a fase que eu passei antes de conhecer Jesus foi horrível. Foi de escuridão mesmo. E Jesus me alcançou. Glória a Deus. Jesus me alcançou. Eu tenho muitos milagres. Nossa, muitos, meu irmão, muitos na família. Mas eu vou contar um milagre assim da minha família. Teve muitos na minha família, hein? Eu vou contar esse porque senão a gente vai passar de 1 hora aqui, porque são muitos. O primeiro milagre, eu sou um milagre. Só o fato de Jesus ter me alcançado. Glória a Deus. O milagre da salvação. Esse é o maior milagre. O restante é aprendendo e consequência e fazendo e levando esse amor, essa compaixão aos próximos. Mas eu vou contar só um. Lembra que eu te falei dos gêmeos? Sim. Seus sobrinhos, né? Meus sobrinhos. Sim. O médico falou para minha cunhada assim que ela não poderia ter mais filhos. E que era para ela desistir de ter filhos porque ia nascer com problema, ia nascer com o mesmo problema, ou pior, ou nem nascer. E então ela ficou bem preocupada com isso e começou a tomar injeção para não ter filhos. Entendi. Só que a palavra de Deus ela vai ter um milagre. Glória a Deus. Ela vai ter um milagre. Isso lá dentro, assim, ó, de mim, assim, ó, dentro de mim. Então, vinha pessoas e falavam assim, você é louca. Você é louca de ter filho, você é louca. E Deus falando dentro de mim. E eu chegava nela e falava assim, Lu, o nome dela é Luciene. Lu, Deus falou que vai te dar um milagre. Glória a Deus. E aí, para resumir, um dia eu cheguei na casa da minha mãe. Eu cheguei da igreja, eu estava lá na igreja do pastor Jorge, e eles nos ajudaram muito nesse período de oração, as irmãs de lá da SAF, a Ana, outras pessoas, a Arca Sagrada, que oraram muito, e isso trouxe muito conforto para a gente, mesmo diante da perda, que o Espírito Santo consolou mesmo a gente. Foi muito difícil. É difícil até falar e segurar, sabe? Você está vendo que eu estou aqui segurando. Teve milagres no hospital, teve crianças que voltou a andar no corredor do hospital assim. Glória a Deus. Por Deus. Glória a Deus. Não foi por causa da Sandra, não foi por causa das irmãs da SAF. Deus usa uma situação para operar milagres, para te fazer ir. De outra forma, eu não estaria lá naquele hospital. Eu estaria? Verdade. Não, de jeito nenhum. Então, quando Deus te leva em algum lugar, Ele tem um propósito. Glória a Deus. É propósito, que tem uma palavra aí, né, de propósito. Sim, vivendo para um propósito. E aí, eu falei para minha cunhada assim, aí a pastora chegou, eu chamo de pastora, né? Lá eles não nomenclaturam, né, como pastora, mas eu chamo de pastora Simone. Ela chegou em mim e falou assim, fala para sua cunhada parar de ter medo. Que Deus vai cumprir o que Ele falou. Eu cheguei lá e falei assim, até me emociono. Deus mandou, a pastora Simone falou assim, segurei no braço dela para você não ter medo.
porque Deus vai cumprir o que Ele prometeu. A minha cunhada estava grávida. Glória a Deus. E ela não sabia. Meu Deus. Estava desconfiada. Eu falei, você tá. Olhei assim para a barriga dela, você está grávida. Glória a Deus. Esse é o milagre. E vai vir perfeito. E a menina é perfeita, Glória cheia de energia. Nasceu super bem. Glória a Deus. Sem doença genética que os médicos falaram. Sabe o que os médicos falaram? Se separa e casa com outro. Se separa e casa com outra. Meu Deus do céu. Eu falei, está repreendido. Está repreendida essa palavra. Em nome de Jesus, eu quebro essa palavra. Está repreendido. E nós começamos a orar. E hoje, a Vitória, que é o nome da minha sobrinha... É uma vitória. É uma vitória. Glória a Deus. Que legal, Sandra. É bom demais a gente ouvir esses testemunhos, porque a gente se edifica. As pessoas que nos ouvem são edificadas. É só um, hein? É só um de muitos. Porque senão a gente vai ficar aqui. Vamos ficar mais de 3 horas, 4 horas aqui. E eu tô vendo só o reloginho ali passando ali, ó. Bom, mas é isso, Sandra. Muito obrigado, Sandra, pela sua participação. Obrigado, Rafa, pelo convite. Fico muito feliz aqui com a sua presença aqui no nosso podcast. Muito obrigada. Obrigada a todos. Curte, comenta e compartilha. Ai, eu queria falar isso. Tá vendo? Tá virando blogueiro, hein? Curte, comenta e compartilha. É isso Muito aí. obrigada, amigos, família, Rafa, povo da cruz, meus irmãos queridos da igreja, meus irmãos queridos que são meus amigos, parceiros aí na caminhada. Deus abençoe a todos. E falar nisso, Sandra, mostra aí a sua camiseta que você tá usando, né? Do povo da cruz. Aproveitar e fazer um merchan aqui, não é? Pra ajudar. Essa é a que eu mais gosto. Essa daí, a preta? É preta. Essa com essa cruz branca. Porque branca. Tem da Missões África, tem da Missão Nordeste. Sim. Eu gosto de todas, mas esse aqui, como é a primeira, é meu xodózinho. É o xodó. Eu quero passar aqui para você, pessoal, o telefone, o WhatsApp do Povo da Cruz. Se caso você queira fazer uma doação ou adquirir uma camiseta bonita dessa, boné também, né, Sandra? Boné. Tem boné, tem garrafinha de água. Sim. Tem bastante coisa lá para você conferir em nossa loja, tá? E o WhatsApp é o 11 97492 1921. 11 97492 1921. Entre em contato com a equipe do Povo da Cruz, tá bom? Sim. Sandra, Deus abençoe. Amém, querido. O marido aí que liberou você para estar aqui. Deus abençoe, gente. Até semana que vem, nós temos muitos assuntos para tratar aí com esses meses ainda. Eu quero pedir que você se inscreva no canal e acompanhe o nosso podcast, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E até a próxima! Tchau, turma! Tchau, gente! Deus abençoe a sua vida! Amém!